Olá, meus irmãos e amigos, nós vamos dar sequência ao curso da revelação de Jesus Cristo, a respeito do tempo do fim, e nós estamos falando na última aula a respeito da vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo após a tribulação, que Jesus mencionou em Mateus 24, 29 a 31. Até uma coisa muito interessante, né, que fala que não somente todo olho verá, mas no versículo 31 fala uma coisa muito interessante, que ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aqui, muitas pessoas falam que são os anjos, né, que vão estar, mas os anjos do Senhor vão tocar as trombetas para reunir os escolhidos que estão de uma outra extremidade dos céus. Quem são os escolhidos de Deus que estão nos céus durante a grande tribulação? Muitas pessoas que falam do arrebatamento, que não existe, ou então que o arrebatamento é a mesma coisa que segunda vinda depois da tribulação, então uma visão pós-tribulacionista, né, de Jesus voltar, a igreja sobe e a igreja desce instantaneamente, tá? Ele está falando aqui, na verdade, de escolhidos, né, que já estão nos céus, eles não são os anjos. Até eu já ouvi alguns pregadores que leem esse texto e depois, quando eles estão ensinando, eles falam que aqui é o arrebatamento da igreja e falam que os escolhidos estão nos quatro cantos da terra. Tá? Não está escrito isso. Tá? Não está falando que vai tocar a trombeta, a última trombeta, então reúne os escolhidos, a gente sobe e desce para reinar com Cristo. Aqui está falando, os anjos vão tocar as trombetas depois da tribulação para reunir os escolhidos de Deus que estão de uma outra extremidade dos céus. Aqui sim está falando dos cristãos que foram arrebatados antes da grande tribulação, na metade dos 7 anos. Então, estaremos no céu, estaremos ali recebendo os galardões para então voltar com Cristo, reinar com Cristo na sua vinda, com cetro de ferro sobre todas as nações durante o milênio, como nós mencionamos na última aula. E aqui, neste momento, quando Jesus voltar, para que todo olho verá e ele estabelecer o trono das nações, a igreja, os escolhidos de Deus que estão nos céus, vão voltar com Cristo. Né? Então, vão ser reunidos para voltar com Cristo aqui para a terra. Então, Jesus Cristo, pessoalmente e somente ele, vai pisar os exércitos das nações na batalha do Armagedon, que é a palavra de Isaías 63, 3 a 6, e também a palavra de Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 a 21. E ali, muito interessante que em Apocalipse 19, fala que seguiam a Jesus os exércitos que estão nos céus, montado em cavalos brancos, tá? Então, falando a respeito disso, né, Jesus vindo montado num cavalo branco para julgar as nações, para pisar os povos na sua ira, os exércitos das nações na batalha do Armagedon, e aí Apocalipse 19, 14 fala: e seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos vestidos de linho fino, branco e puro. Que exércitos que estão nos céus, que vão montar os cavalos brancos, aqui são os anjos, tá? Aqui exatamente fala a respeito da igreja que está descrita no próprio texto de Apocalipse 19, versículo de número 7, que diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse a noiva, que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas, à ceia das bodas do Cordeiro, e disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, a igreja é a esposa do Cordeiro, e então ele vai estar casando com essa noiva, a noiva está vestida de linho finíssimo, esse casamento vai acontecer entre nuvens no céu, e estaremos para sempre com o Senhor, e depois ele fala daqueles que serão convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. E quem serão os convidados para a ceia das bodas do Cordeiro?
as pessoas de todas as nações que estiverem aqui na terra vão participar desta festa que é o reino de justiça. Então ele dirá: vinde benditos do meu Pai e entrai na posse do reino. São os convidados para a ceia de Jesus Cristo com a sua esposa, que está vestida de linho finíssimo, branco e puro. Então descreve esta roupa da igreja, da esposa do Cordeiro, em Apocalipse 19, versículos 7 e 8, e depois no versículo 14, existe um exército de Deus montado em cavalos brancos, vestido de linho fino, puro, branco, resplandecente, que vai estar vindo com Jesus Cristo, que está montado no cavalo branco, e nós, igreja, arrebatados antes, vamos ser reunidos com o clangor de trombetas, que é a passagem de Mateus 24, 31. Os anjos, Jesus enviará os seus anjos, o Filho do Homem reunirá os seus anjos com o rijo clangor de trombetas, e os anjos ajuntarão com as suas trombetas os escolhidos do Cordeiro, do Filho do Homem, de uma outra extremidade dos céus. A igreja arrebatada antes da tribulação, reunida para voltar com Jesus Cristo, cada um montando o seu cavalo branco. E aí Jesus volta para o Vale do Megido, a Batalha do Armagedon. Nesse texto de Apocalipse 19, na sequência ele fala a respeito disso. Depois fala da grande ceia de Deus, das aves comendo a carne dos reis, dos poderosos, para limpar o terreno, para ver então o estabelecimento do reino de Cristo aqui na terra. E também Joel capítulo 2, versículos de 1 a 11, fala de um exército que vem do céu para invadir as cidades, para então levar aqueles destruidores cativos e estabelecer o reino. Esses exércitos de Joel 2, 1 a 11, é o mesmo exército que está montado em cavalos brancos, a noiva do Cordeiro, invadindo as nações. O rei vai estar pelejando contra os exércitos das nações no Armagedon. E a igreja vai estar nos seus cavalos estabelecendo o reino, tirando, prendendo as pessoas que infringiram a injustiça, a violência, a idolatria, a feitiçaria e toda sorte de coisas perniciosas e malignas. E então haverá um reino de justiça e nós vamos reinar com Cristo com cetro de justiça. E quando ele fala a respeito desta vinda de Cristo depois da tribulação com a igreja que foi arrebatada antes, então ele fala assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros e as brotas folham, e brotam as folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E qual geração que será a vinda do reino de Cristo? Está falando sobre a figueira renovando as suas folhas e dando o seu fruto. Está falando sobre a restauração do Estado de Israel, como Isaías 14, por exemplo, fala que as nações vão entregar o povo, ao norte, ao sul, eles vão entregar o povo para virem até Jerusalém, para estarem sendo o povo de Israel. Está falando sobre a restauração que aconteceu em 1948, quando o Estado de Israel voltou a existir. E também muitos interpretam das folhas sendo renovadas, como também a conquista de Jerusalém em 1967. Então, a geração da restauração da figueira, a terra de Israel, o povo de Israel voltando a existir como Estado, como nação, e a restauração da cidade de Jerusalém como capital de Israel na reconquista a partir de 1967. Aí, então, esta geração vai ver exatamente as manifestações, e nós vivemos nesta geração. Quanto tempo dura uma geração? 40 anos? 70 anos? 100 anos? Tá? Então, existem menções bíblicas a respeito dessas gerações. Fala sobre 40, 50, 70, 100, 120 anos. Tá? Existem palavras proféticas na Bíblia falando a respeito disso, tá? E as pessoas ficam fazendo marcação de datas a partir de 1948 ou a partir de 1967, e não vou entrar no mérito dessa questão neste momento, mas estamos vivendo a geração da figueira sendo renovada e as suas folhas aparecendo, então está próximo às portas. O Rei Jesus Cristo em breve virá nesta geração da restauração de Israel. Agora o que vai acontecer? Jerusalém reconstruída, o próximo passo é o templo em Jerusalém ser reconstruído após a aliança árabe-israelense dividindo Jerusalém, e então o rei será adorado pelos judeus durante 2 anos e 10 meses, 7 meses depois da aliança árabe-israelense, dividindo Jerusalém, eles vão ter o templo reconstruído e vão adorar o rei
até a metade dos 7 anos, quando então o anticristo vai sentar-se no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, causando a transgressão assoladora ou a grande tribulação sobre os moradores da terra. Estamos vivendo esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, segundo a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, ele fala assim, Mateus 24, 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente meu Pai. Então, estamos falando a respeito de um dia e hora que ninguém sabe. Que dia e hora que ninguém sabe quando será? Muitas pessoas interpretam esse dia e hora que ninguém sabe como o dia do arrebatamento. Mas é muito importante verificar nas palavras que o Senhor Jesus Cristo disse que ele não está falando para a igreja, está falando para Israel, está falando sobre o templo em Jerusalém, a profanação do templo em Jerusalém. Ele fala que os que estiverem na Judéia fujam, porque haverá um tempo de grande aflição na terra, como nunca houve, nem haverá jamais. E quando ele menciona igreja, ele cita os escolhidos de Deus que já estão nos céus. Quando ele fala a respeito de um dia e hora que ninguém sabe, ele não está falando do arrebatamento da igreja, ele está falando do dia da vinda para governar sobre toda a terra. Então isso é uma coisa muito importante perceber desta forma. Por exemplo, na sequência do texto aqui, que ele falou da vinda, no Mateus 24, 29 a 31, e depois ele fala assim no versículo 39, vinda do Filho do Homem, tá? Depois ele fala, no 42, vir o nosso Senhor, tá? Então depois ele fala também, versículo 44, o Filho do Homem há de vir, na hora que vocês não estão preparados. Versículo 46, o Filho do Homem, o seu Senhor, quando vier. Depois no versículo 48, o meu Senhor tarde virá. Versículo 50, virá o Senhor daquele servo, num dia que não espera, numa hora que não sabe. As menções bíblicas são de vinda para a terra. A vinda do Senhor para a nação de Israel não está falando a respeito do arrebatamento da igreja. Quando ele fala a respeito da vinda, ele compara até com os dias de Noé. No versículo de número 37, ele fala, aquele dia e hora ninguém sabe, nem o filho, somente o pai. Ele fala a respeito de Noé, né? E ele fala assim, como nos dias de Noé, assim será a vinda, tá? Não é arrebatamento. Vinda para todo olho ver e também ele assentar-se no trono da sua glória, como no texto seguinte, Mateus 25, 31, ele está sentando no trono da sua glória, vinda de Cristo para a terra, né? E ele fala, as pessoas nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca e não o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. E aí entra a confusão que as pessoas acham que é um arrebatamento depois da tribulação, tá? Que fala assim, então estando dois no campo, Mateus 24, 40, um será levado e deixado o outro. E duas moendo no moinho, uma será levada e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai da família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem virá a de vir a hora que não penseis. Tá? Então está falando sobre a vinda de Cristo e aqui, nitidamente, ele fala a respeito de um arrebatamento. Dois no campo, um será tomado e o outro deixado. Duas moendo, uma será levada e outra deixada. Existe um arrebatamento após a tribulação, mas não é da igreja, que já está no versículo 31, já nos céus. Então, o que está falando a respeito disso? Pessoas depois da tribulação haverá um segundo arrebatamento. Imagina, tem gente que não acredita nem no primeiro, fala que é tudo mentira, né? Mas está escrito na palavra, em Tessalonicenses 4,17, e aqui fala sobre um outro arrebatamento, palavras do Senhor Jesus Cristo. Quem são essas pessoas que serão arrebatadas depois da tribulação? Aí precisam ter um discernimento também, tá? Então, em Apocalipse 13, nós vamos pegar esse texto aqui,
Apocalipse 13, nós tínhamos falado a respeito da manifestação do anticristo com o recebimento do poder e grande autoridade, o trono de Satanás, com uma autoridade, uma boca que falava grandes coisas e blasfêmias, em Apocalipse 13, 5, e autoridade para agir durante 42 meses. Versículo 6 de Apocalipse 13, abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para difamar o nome de Deus e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Tá? Então, a igreja arrebatada como tabernáculo de Deus já no céu. E depois, versículo 7, e foi permitido fazer guerra contra os santos, e esses santos então são 144 mil primícias depois do arrebatamento, os primeiros frutos de arrependimento e conversão, seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá, Apocalipse 14, 1 a 5, e os descendentes da mulher da nação de Israel, que confessarão Jesus Cristo como Senhor e recusarão receber a marca da besta. Eles vão ser perseguidos, fazer guerra contra os santos e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda tribo, língua e nação, e adorá-la-ão, ao anticristo, a besta, todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Muito bem. Então, nós estamos falando a respeito de pessoas que serão perseguidas durante a grande tribulação, Apocalipse 7:9, Apocalipse 7:14, que serão lavados pelo sangue do Cordeiro, e no Apocalipse capítulo 14, fala assim, bem-aventurados aqueles que agora morrem no Senhor. Né? Então é uma palavra de bênção para aqueles que morrerem em Cristo, porque também poderão herdar a vida eterna e reinar com Cristo. Tá? E Apocalipse 15, esse é um texto interessante, fala assim, vi outro sinal, grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. As 7 últimas pragas da cólera de Deus. E fala assim, Apocalipse 15, 2. E vi um como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem e do seu sinal, e o número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Então, pessoas vencedoras da besta, da sua imagem, da sua marca, vencedores estão colocados num lugar descrito como um mar de vidro. E cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não te temerá, Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, e porque os teus juízos são manifestos. E aí então eu olhei e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu nos céus. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo vestidos de linho puro e resplandecentes, cingidos com cintos de ouro nos peitos, e a cada um dos 4 animais deu aos 7 anjos as taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo se encheu com a fumaça da glória de Deus, do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. E então, Apocalipse capítulo 16, essas taças da cólera de Deus, os últimos juízos virão sobre os moradores da terra. Depois vem a queda de Babilônia, a destruição da cidade, Apocalipse capítulo 17 e 18. Isto aqui está falando de um tempo da cólera de Deus, de um tempo de ira exclusiva de Deus, e aqueles que foram vencedores da besta, da sua marca, do seu nome, vão estar sendo levados para um lugar chamado Mar de Vidro. E onde é esse Mar de Vidro? Para onde essas pessoas que passaram pela grande tribulação, que não se deixaram levar e ser marcados com a marca da besta e não se tornaram adoradores, podendo ser perseguidos e mortos, para onde eles serão levados? Para o Mar de Vidro. Onde está esse Mar de Vidro? Ele está diante do trono de Deus no céu. Apocalipse capítulo 4, versículo 6, diz assim, e havia diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Então, as pessoas que passaram pela grande tribulação não entrarão em juízo, não sofrerão os danos das
7 pragas, das cóleras de Deus, desses anjos que vão desencadear os últimos flagelos da cólera de Deus sobre os moradores da terra, sobre o trono de Satanás, sobre a cidade de Babilônia. Então, eles sairão da cidade de Babilônia, sairão desse antro de corrupção e serão arrebatados até o mar de vidro para não participarem da cólera de Deus, porque Deus vai livrá-los desse tempo da ira também. A igreja vai ser arrebatada antes da tribulação da segunda metade da semana. Os que passarem pela tribulação, se lavarem com o sangue do Cordeiro, não adorando o Anticristo e adorando o Rei, o Senhor dos Exércitos, aprenderão o cântico de Moisés, estarão no mar de vidro, estarão diante do trono de Deus no mar de vidro, sendo arrebatados para depois, então, voltarem para tomar posse do reino. Então, será um momento, né, que acontecerá e as pessoas entendem que essa palavra de Mateus 24, 40 a 44, quando fala nitidamente de um arrebatamento, 40 a 43, é o tempo do arrebatamento da igreja, quando a igreja já foi arrebatada antes, mas terá esse segundo arrebatamento. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, é o dia da vinda de Cristo para a terra e depois virá até um arrebatamento também. Por que ninguém sabe o dia e a hora? Tá? Que dia será esse? Não será o dia do arrebatamento, o dia da vinda de Cristo para estabelecer o seu reino. Então, nós estamos lendo esse texto de Apocalipse 14, Apocalipse 15, 16, 17, 18, 19, tá? Até a vinda de Cristo. Então, o que vai acontecer em Apocalipse 14 a 19? Tá? Exatamente esse tempo depois da tribulação. Eu tinha mencionado para vocês Daniel 12, 11, que fala que depois de tirado o sacrifício costumado, na metade dos 7 anos, haverá 1290 dias, 30 dias além da grande tribulação. E Daniel 12, 12 fala, bem-aventurado o que persevera e chega até 1335 dias. Então, depois de 1335, depois da retirada do sacrifício costumado na metade da semana, é a grande tribulação e mais 75 dias. O que acontecerá no 30º dia, 1290, ou em 1335, 75 dias depois da grande tribulação? Haverá as manifestações descritas em Apocalipse 14, 15, 16, 17, 18, até a vinda de Cristo no Apocalipse 19. É interessante que a batalha do Armagedon está descrita em Apocalipse 16, 16, que as nações estarão reunidas na batalha do Armagedon, no Vale do Megido, ao norte de Israel, que é exatamente o lagar da cólera de Deus. E é interessante também que em Apocalipse 16, versículo 15, existe uma palavra assim, eis que venho como vem o ladrão. Então, um dia e hora que ninguém sabe, um dia do ladrão, depois da tribulação, num período de 75 dias, vai ser no 30º dia, a Batalha do Armagedon, 30º dia, o dia que Jesus vai sentar no trono da sua glória, depois da Batalha do Armagedon. Então, ninguém sabe o dia e a hora da vinda de Cristo. Não está falando sobre arrebatamento. Está falando sobre o dia da vinda de Cristo, num dia e hora que ninguém sabe. Que acontecimentos haverá? Haverá anúncio do Evangelho Eterno, Apocalipse 14, versículo 6. Haverá o derramamento das 7 taças da cólera de Deus, Apocalipse 15, versículo 1, versículo 6 a 8, e Apocalipse 16 também, com a Batalha do Armagedon. Haverá o arrebatamento desses vencedores da marca da besta e do seu nome, em Apocalipse 15, 2, como também Mateus 24, 36 a 43, esse arrebatamento depois da tribulação desses vencedores da besta. A Batalha do Armagedon vai acontecer nesse período, um dia e hora que ninguém sabe, Mateus 24, 36 a 43, Apocalipse 14, 14 a 20, Apocalipse 16, 15 a 16, Apocalipse 19, de 11 a 21, a vinda de Cristo para a Batalha do Armagedon. Vai acontecer a queda da Babilônia, em Apocalipse 17 e 18. Vai acontecer a vinda de Cristo, em Apocalipse 19. A destruição do anticristo, do falso profeta, em Apocalipse 19, versículo 20. A prisão de Satanás, em Apocalipse 20, versículos 1 e 2. A grande ceia de Deus, em Apocalipse 19, 19, quando os
os poderosos da terra que foram na batalha de Armagedon vão ser destruídos e devorados nos seus corpos, e Jesus vai sentar no trono da sua glória, Mateus 25, 31. São vários acontecimentos que virão nesses dias depois da tribulação, entre eles um arrebatamento das pessoas que venceram a besta e ao falso profeta. Então, ninguém sabe o dia e a hora, porque depois da tribulação tem esse período de tempo que ninguém sabe, mas o fato é que em Apocalipse 19, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar depois de 1335 dias depois da tribulação. Mas ele vem para pisar o Monte das Oliveiras? Que dia? Ele vai pisar no Vale do Megido? Que dia? Ele vai sentar no trono da sua glória? Qual dia? Ninguém sabe o dia e a hora quando Jesus Cristo vai voltar para estabelecer o seu reino sobre todas as nações. Depois dos 1335, 75 dias depois, certamente são bem-aventurados, talvez ali realmente já esteja Jesus governando sobre as nações, iniciando o governo de 1000 anos. Mas a vinda de Cristo para todos esses eventos que eu descrevi agora, são 10 eventos diferentes que vão acontecer num período de 75 dias, descrito na Bíblia. Então, ninguém sabe o dia e a hora, será como o dia do ladrão, que Jesus falou em Apocalipse 16, versículo 15. Eis que venho como ladrão para a batalha do Armagedon, para trazer juízo para aqueles que destroem a terra. Então, todos esses eventos que eu estou mencionando, né, não se referem ao arrebatamento da igreja. Nós vamos falar na próxima aula a respeito do dia do arrebatamento da igreja, que não é um dia que ninguém sabe, porque haverá um tempo determinado para a igreja ser arrebatada e também nada mais deter o anticristo. E nós vamos falar a respeito disso. Mas queremos dar o encerramento neste assunto, nessa aula, dessa forma, que ninguém sabe o dia e a hora, não é arrebatamento da igreja. Então, na próxima aula, vamos entrar um pouco mais em detalhes a respeito disso, e nós estamos, assim, quebrando alguns preconceitos, né? E é preciso realmente ter clareza de identificar as Sagradas Escrituras para ver aquilo que está escrito e também ter um posicionamento correto a respeito dos princípios de Deus para a vida eterna que nós podemos usufruir à medida que nós confessamos Jesus Cristo e andamos nos seus caminhos. Certamente nós vamos experimentar a salvação de Deus sobre as nossas vidas e nós e as nossas famílias serão salvas se nós crermos no nosso Senhor Jesus Cristo e nas suas palavras que são fiéis e verdadeiras. Que Deus nos abençoe e na próxima aula, então, vamos falar a respeito do dia do arrebatamento da igreja. Que Deus nos abençoe com paz, em nome de Jesus Cristo. Amém.